era 40 dias e 40 noites que Cristo iria passar no deserto. E agora ele é conduzido até o deserto. E se nós formos analisar o versículo 2, diz que ele jejuou, teria que jejuar 40 dias e 40 noites. Te faz lembrar alguma coisa lá no Antigo Testamento? Moisés passou quantos dias no Monte Sinai? 40 dias e 40 noites. O que Cristo passou no deserto é uma alusão do que Moisés também passou no deserto. E aqui foi um preparo espiritual, tanto para Moisés quanto para Cristo. Era necessário Jesus passar por esse processo. Era necessário Moisés também passar pelo processo. Quantos anos o povo passou peregrinando pelo deserto? E sabe qual a distância de onde o povo egípcio, o povo hebreu estava para a nova terra, que manava leite e mel? 250 quilômetros, quase que aproximadamente como daqui a Salvador. Então Cristo fez eles rodearem durante 40 anos por causa da rebeldia deles, por causa da teimosia. Irmãos, outro ponto interessante é no versículo 3. Então o tentador aproximou-se-lhe e lhe disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em quê, irmãos? Lição. Primeira coisa que o diabo faz é se aproximar de você. Não se engane. Após a sua entrega total a Cristo, o diabo ele se aproxima de você. Ele quer saber se de fato você vai ser fiel ou não a Cristo. E se ele perceber que você vai ser fiel, ele vai se aproximar e ele vai tentar você a todos os momentos, para que você não aceite a Cristo como seu Salvador pessoal. Lição 2. Ele coloca dúvidas na sua cabeça. Veja que o texto diz que ele se aproximou de Cristo e colocou e disse o quê? Transforma essas, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Eu pergunto para você, Jesus poderia sim ou não transformar essas pedras em pães? Ele poderia perfeitamente, porque ele era Deus. Ele era Deus. Irmãos, a lição é, na sua entrega, o diabo ele vai se aproximar de você, porque ele não quer que o nome de Deus seja honrado e glorificado através de você. Ele quer que o nome de Jesus e o nome de Deus, o nome do Espírito Santo, seja desonrado através de você. Para que as pessoas vejam em você, olha aí, está vendo? Pecou, errou, saiu, agora está fazendo isso, aquilo, tal. Para que você é também? É melhor estar onde eu estou. É isso que o diabo quer. Então seja fiel. Cristo foi fiel. O diabo se aproximou. Mas veja o versículo... Continuando o versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está o que, irmãos? Escrito. Veja que interessante. Hoje nós somos adventistas do sétimo dia e seremos até a volta de Cristo e seremos eternamente. Nós utilizamos a palavra de Deus para dizer o que? Está escrito. Está escrito o quê? Que Jesus vem sobre as nuvens dos céus. Mas lá fora, eles dizem, está escrito que haverá um grande arrebatamento. Nós pregamos que não existe, por exemplo, vida após a morte. E lá fora, dizem que também está escrito que haverá vida após a morte. Que é a vida após a morte. Está escrito que nós devemos guardar o sábado como um mandamento santo. E lá eles dizem o quê? Está escrito que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, os apóstolos se reuniram no primeiro dia da semana, e agora é o domingo como um dia santo. Deu para entender como que o diabo ele é? Deu para entender como que é o processo? Irmãos,
temos em torno de 40 mil religiões, aproximadamente 40 mil religiões, estou colocando um máximo, 40 mil religiões, e cada uma delas utiliza o quê? Está escrito. Está escrito. Sim ou não? Sim. Está escrito. Mas, continua o versículo 4 comigo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja o versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, olha, mais uma dúvida, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está o quê, irmãos? Quem utilizou está escrito aqui agora? Satanás. Você sabe perfeitamente que o diabo, ele conhece a Bíblia mais do que qualquer teólogo adventista aqui sobre esta terra. Qualquer teólogo, o maior teólogo que o Brasil tem ou que o mundo tem, o diabo, para o diabo é cafezinho, porque ele conhece a Bíblia de capa a capa. Ele entende perfeitamente. Mas olha que interessante, aqui ele não mentiu, viu? Estava escrito o que ele falou. Olha só o que diz aqui, ó. Ele disse: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Eu pergunto para você, o diabo falou a verdade ou ele mentiu? Ele falou a verdade, porque de fato está escrito. O texto que ele utilizou foi Salmo capítulo 91 e o versículo 12, lá no Antigo Testamento. O diabo disse: está escrito, e de fato estava escrito, mas também tem um porém. O diabo disse o está escrito dentro ou fora do contexto? Fora do contexto. E você vai ver uma resposta de Cristo no versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a resposta é bem clara. Satanás forçou o texto a falar uma coisa que não tinha nada a ver. Usou o texto fora do contexto. E o está escrito de Cristo era tudo dentro do contexto. Você percebe a importância de nós conhecermos as Escrituras Sagradas? Você percebe a importância de nós estudarmos profundamente a palavra de Deus? Irmãos, não deixem de estudar a Bíblia. Eu estou falando é estudar, não é ler não, é estudar. Procure conhecer o objetivo do texto. Procure conhecer o real sentido do texto. Porque o diabo, ele tem utilizado, como diz o apóstolo Paulo, muitas pessoas de terno e gravata para distorcer a palavra de Deus. Estudem, e eu tenho certeza que vocês serão bem-sucedidos. Agora veja o versículo 8. Olha o que diz o versículo 8, irmãos. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E qual foi a proposta do diabo? Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha que interessante, irmãos. O diabo conduz Cristo a um monte muito alto, ao pináculo do templo, e olha assim e diz: ó, te darei tudo isso aqui, ó. Mostrou a glória dos reis, a glória do mundo, e ofereceu a proposta para quem? Para Jesus. Olha, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo isso aqui, ó. Eu vou te dar tudo isso daqui. E Cristo venceu. E a Bíblia diz que Jesus tem todo o poder e autoridade aonde? No céu e na terra. E o diabo tinha poder sobre aonde? Na terra.
E o diabo disse: olha, se tu fizer isso daqui, apenas se prostrar, eu vou te dar tudo isso aqui, ó. Olha o versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás o quê? Culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, duas lições importantes aqui. Duas lições importantes para que eu e você possa memorizar, e segura aí, não deixe escapar pelas mãos. Duas lições importantes de Cristo no deserto. O diabo colocou dúvidas sobre a mente de Cristo, se de fato ele era ou não filho de Deus. Se tu és, transforma essas pedras em pães. Transforma essas pedras em pães. Vamos lá. Isso quer dizer que a necessidade de Cristo era o quê? Material. Material. Quem é que tem necessidade de alguma coisa materialmente falando aí? Quem tem? Todos nós. Seja financeiro, seja alimento, seja proposta de emprego, dessas coisas aí. Tudo isso. E o segundo ponto interessante é o abuso de poder. Cristo poderia, sim ou não, fazer as pedras se transformar em pães? Sim. Cristo poderia usar o seu poder para fazer aquilo? Sim. Então aqui dois pontos interessantes. O materialismo e a questão do poder. Irmãos, conselho de amigo, conselho de irmão e conselho à luz da Bíblia. Sabe por que existe uma grande dificuldade de alguém aceitar Cristo? A primeira coisa que ela sente é o quê? Vergonha. A segunda coisa que o diabo oferece para eles é o quê? Não vai não. Na igreja lá você vai ficar sentado, você vai cantar música meio que cafona, meio que chata. Aqui não, você vai ter um trio, você vai poder pular. Aqui você vai suar, aqui você vai se agitar, o seu sangue vai ferver. É assim, irmãos. Aqui você vai poder viajar, vai poder fazer isso, vai poder fazer aquilo. Coisa que lá na igreja você não vai ter. Aqui vai ter muita mulher, aqui vai ter muito homem, aqui vai ter muita bebida. Você vai ficar meio doidão, você vai ficar desse jeito aqui, ó. O diabo, da mesma forma que ele ofereceu para Cristo, ele vai oferecer para você e não vai desistir. Quem está dentro da igreja, o diabo vai fazer com que saia. E quem está fora da igreja, ele vai fazer com que não entre. Porque ele quer que você sirva a ele de qualquer forma. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. O céu é real. Cristo é real. E Deus disse: te darei vida eterna, vida em abundância. O diabo oferece o quê? Prazer. Esses prazeres são o quê? Momentâneo. Nos prazeres que você tem aqui sobre esta terra, sem Cristo, você vai se tornar uma pessoa vazia. Eu vou lhe dizer por experiência própria. Eu já bebi muito. Já curti muitas farras aqui do São João, aqui em Mirangaba. Muitas vezes. Taquarandi, Cana Brava, já curti bastante. Mas quando era no dia seguinte, eu sentia que algo estava faltando dentro de mim. E o que era? Vazio, dinheiro, cansaço físico, alegria. Você percebe que a alegria desse mundo é passageira? Mas quem serve ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele será alegre na tristeza, na doença ou na morte. Ele será uma pessoa feliz, porque ele tem a esperança de que há um novo céu e uma nova terra o esperando. Irmãos, não aceite a proposta de Satanás. Não caia nas fábulas dele. Aceite a proposta que vem de Deus. Ele diz: olha, ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vida. Então seja um vencedor. Pegue a sua coroa.
Não troque por drogas, não troque por bebida, não troque por festas mundanas, não troque por prazeres, não troque. Não vale a pena. Não vale a pena. O plano da salvação envolve a mim e a você. Cristo morreu por mim e por você. A morte de Cristo custou o seu sangue. A morte de Cristo foi para trazer esperança. A morte de Cristo foi para trazer luz sobre quem estava em trevas. A morte de Cristo foi para nos conduzir, ter o acesso novamente ao Pai. A morte de Cristo foi para trazer vida eterna para você, irmãos. O momento que Cristo veio foi o momento que o mundo se encontrava em trevas. Se Cristo não tivesse intervido na situação, toda a raça humana iria fazer aliança com Satanás. Toda a raça humana iria fazer aliança com Satanás. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que disse o quê? Entregou o seu Filho único para morrer pelos nossos pecados. Irmãos, eu pergunto, vale a pena ficar sem vir à igreja? Venha! Se você ainda não se decidiu, decida. Não precisa ser agora não. Vai lá um processo. Vá orando dentro de casa. Vá buscando Deus. Vá buscando o Espírito Santo. Diz, Senhor, hoje eu entendi a mensagem. Mas tem muitas coisas que ainda me prendem.